Estou aqui com o meu bom e velho cafezinho. Olá, pessoas incríveis da internet, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela. Agora o meu bordão mudou, né? Porque quando eu fazia vídeo pro YouTube, eu falava que eu era au pair aqui nos Estados Unidos. Só que agora eu já tô no Brasil de novo. Então, eu sou a ex-au pair que estava nos Estados Unidos e que agora voltou para o Brasil. Depois de 2 anos de intercâmbio. Quando eu fui ser au pair, eu fui com o intuito de eu vou para gravar vídeo pra internet, mostrar minha experiência, mostrar o meu lado da história, mostrar como é ser uma intercambista nos Estados Unidos. Como é ser uma au pair nos Estados Unidos? A gente precisa saber, a gente precisa dos daily vlogs das blogueiras que são au pair nos Estados Unidos. Eu quero fazer parte deste grupo de pessoas, eu quero fazer parte da aldeia. Só que não rolou. Não rolou. E por que não rolou? Porque é o seguinte, eu fui com essa intenção, obviamente, comecei a gravar alguns vídeos, porém, todavia, entretanto, no primeiro e no segundo mês, tudo já começou a desandar. Eu troquei de família, eu tive 2 rematches. O primeiro rematch foi com 2 semanas. A família decidiu que eu não tinha experiência com direção. Eu só tinha 2 semanas no país, então eu tava me acostumando com tudo. Eu tava me acostumando com o carro, com as regras de trânsito e tudo mais, e eles não me deram esse tempo e espaço para que eu aprendesse as normas, eu conseguisse me acostumar com as coisas. A razão do meu primeiro rematch foi por conta da direção. Eu cuidava de 3 crianças e eu morava na Virgínia. O meu segundo rematch foi porque a família, aí foi a justificativa que eles deram, eles iam sair do programa porque eles não iam precisar mais de uma au pair, porque eu cuidava de 3 crianças também e eu passava a maior parte com um bebê de 2 anos, e eles disseram que o bebê ia pra escolinha, então não ia ter necessidade de ter uma au pair na casa, e aí pediram um rematch. Fiquei com eles 1 mês. Depois disso, eu fui pra Pensilvânia. Ladeira abaixo. Gente, é assim, a gente vê na internet vídeo das meninas que tem uma experiência muito boa com intercâmbio e a gente acha que vai ser assim. Logicamente, a gente tá saindo do nosso país, a gente tá pagando por isso. Obviamente, a gente espera que o mínimo que aconteça é que a gente tenha uma boa experiência no país, né? É o mínimo. Eu não tô falando de American Dream, não tô falando disso. Tô falando de ter uma boa experiência, de ter uma experiência cultural mesmo, que é o que a gente espera. Da alecrim dourado, que vai pra uma casa de uma família rica e que vai ser tudo lindo, maravilhoso, cor-de-rosa, purpurina e arco-íris. Eu tô querendo dizer, na questão do, cara, eu minimamente vou ser respeitada, vou ser bem tratada e eu vou ter uma experiência ok. É o que a gente espera, mas não foi assim. Ao mesmo tempo que eu também não vivi uma história absurda de casos criminais, como a gente vê também no grupão do Facebook e tudo mais, não. Mas não foi uma experiência legal. Existe o mito, né? A gente não sabe se é mito ou verdade, que quando a au pair tem mais de 2, 3 rematches no perfil dela, as famílias que entram, muito provavelmente, são red flags, que são as famílias perigo, as famílias que, sabe, são ruins mesmo. E eu acredito que foi o que aconteceu comigo. Eu fui pra essa família, cuidava de 2 crianças. No começo, eles eram muito legais e tudo mais, principalmente a mãe. Eu gostava muito dela. Mas, com o passar do tempo, certas coisas foram acontecendo. Do tipo, a menina, ela tinha TDAH. Então, assim, ela mudava o humor dela muito. Mas ela era uma criança extremamente agressiva. Tanto ela quanto o irmão dela. Eu tenho fotos, vídeos, mensagens que eu troquei com os pais e não resolvia. Só que aí você me pergunta, então, Rafa, por que você ficou nessa casa sabendo que as crianças eram desse jeito? Exatamente pelo fato de saber que a partir do segundo, terceiro rematch, a chance da gente ir pra família perigo era muito grande. Eu tava numa família ruim, mas eu poderia ir pra uma família muito pior. E aí, entre o ruim e o pior, eu optei ficar no ruim, porque era um ruim que eu conseguia segurar, sabe? Tanto que segurei, tanto que fiquei lá 9 meses, se eu não me engano. E então, assim, entre o ruim e um muito pior, eu prefiro ficar no ruim, obviamente, ou voltar pra minha casa, porque foi o que passou muitas vezes pela minha cabeça em fazer.
Mas eu também tinha um objetivo quando eu fui. O objetivo era melhorar o meu inglês. O objetivo era viver a experiência do intercâmbio, era conhecer lugares novos, era viajar, era conhecer pessoas que eu, graças a Deus, tive a oportunidade de fazer. E graças a Deus eu conheci pessoas incríveis. Graças a Deus que eu não desisti. Mas assim, foi muito difícil. Foi muito difícil. Além das crianças serem agressivas, a casa era muito desorganizada. Nesse dia eu tinha acabado de chegar de viagem e o meu quarto tava desse jeito, pra vocês terem uma ideia. Os pais não me pagavam na hora que deveria me pagar. Eu trabalhava horas a mais. Quantas vezes, gente, quantas vezes eu não tive que acordar, tipo, 2, 3 horas da manhã pra colocar a menina pra dormir, porque a menina ia no meu quarto, porque ela acordava, falando que não conseguia dormir. E aí eu falava, tá, então vai pro quarto dos seus pais, né? Porque eu não tô trabalhando. E ela gostava muito de mim. Então, assim, ela se sentia lugar de... eu vou na Rafa porque é mais fácil, tá mais próximo. Não preciso ir lá em cima no quarto dos meus pais. E muitas vezes eu conversei com os pais sobre isso. Falei, olha, tá acontecendo isso, as crianças, a menina, principalmente, o menino não fazia isso, só ela. Falava, olha, eles me acordam 3 horas da manhã, ela me acorda 3 horas da manhã porque ela não consegue dormir, ela vai no meu quarto, então como que a gente pode fazer? E aí eles falavam, eu vou conversar com ela, a gente vai conversar com ela. E só que essa conversa nunca aconteceu. Essas conversas nunca aconteciam. Uma vez, isso foi quase no final. Eu já tava quase mudando pra família do meu segundo ano. Eu tinha que levar eles nas atividades. Só que tinha dias que os dois tinham atividade no mesmo dia. E aí o pai levava um e eu levava o outro. E nesse dia, o combinado era, eu ia levar a menina e o pai ia levar o menino. Porque na semana anterior, eu tinha levado o menino. E aí a gente fazia a troca. Esse dia era pra eu levar ela. Ela era tão agressiva e ela era tão uma criança que ninguém tinha controle sobre ela, que sorte que eu tava com o carro parado. Eu dirigi uma van. Então eu entrava, ela abria a porta, entrava sozinha porque ela já era mais velha, colocava o cinto de segurança dela, nela mesma, e a gente ia embora. E falei pra ela, olha, a gente tem ginástica, vamos lá, né, vamos entrar no carro, me dá sua mochila. Eu vou levar você pra ginástica. Ela entrou no carro e eu entrei no banco do motorista, coloquei meu cinto, tava esperando ela terminar de se organizar. Ela simplesmente chutou a minha cabeça, porque ela não queria ir pra atividade. Eu tinha dirigido, 10 metros. O carro estava ligado, eu estava com o carro praticamente em movimento. Ela chutou a minha cabeça. Ela tirou o cinto de segurança e chutou a minha cabeça porque ela não queria ir pra escola. E aí eu parei o carro, liguei pro pai dela e ele falou com ela que ela tinha que ir pra atividade, que não tinha jeito nenhum, que ela tinha que ir pra atividade, porque era obrigação dela, era o dia dela ir pra atividade, ela tinha que ir pra atividade. E ela foi reclamando. Mas até hoje eu tô esperando a conversa do... Cara, você não pode chutar a cabeça das pessoas enquanto elas estão dirigindo. Essa conversa nunca existiu. A conversa do você precisa ir pra atividade aconteceu, mas a do então não chute a cabeça de outras pessoas enquanto elas estiverem dirigindo nunca aconteceu. Eu poderia muito bem ter mudado de família ou ter voltado pra casa. Poderia, sim, com certeza. Só que eu não fiz isso porque eu sabia que eu poderia ir pra uma família muito pior. Gente, é cada absurdo que a gente lê postagens do grupão do Facebook, do grupão de au pair, que você começa a colocar na balança. Tá, vale a pena mesmo eu sair daqui que tá ruim, mas que eu ainda tô conseguindo aguentar, por mais difícil que seja, pra ir pra uma família que seja muito pior do que essa daqui que eu tô vivendo agora? Ou, cara, eu tô esgotada demais, porque era assim que eu me sentia, extremamente esgotada. Tô esgotada demais. Eu ainda não cumpri o meu objetivo aqui nesse país. E se eu voltar pra casa, eu não vou ficar com a sensação de que, caramba, e se eu tivesse tentado, o que será que poderia ter acontecido? Hoje, depois que acabou tudo isso, eu fico extremamente grata a mim mesma de não ter desistido, por mais difícil que tenha sido. Sabe por quê? Porque no meu segundo ano foi incrível. Eu fui pra uma família que me respeitava. Amo essas crianças do fundo do meu coração. Eles vão morar aqui dentro pra sempre. Pra sempre. Eu tinha um carinho, assim, por eles gigante. Os pais também, uns amores. Logicamente que a gente tinha atritos de trabalho, de questões de trabalho, mas eles nunca foram desrespeitosos comigo. As crianças nunca me bateram.
Muito pelo contrário. Quando acontecia das crianças saírem um pouquinho fora da curva, nossa, os pais já na hora. Você não fala assim com ela nem com ninguém. Então, assim, se eu tivesse desistido, se eu tivesse voltado pra casa, talvez eu estaria muito feliz, estaria trabalhando num emprego muito legal e tudo mais. Mas eu sempre carregaria a dúvida comigo do caramba, e se eu tivesse tentado mais um pouquinho? Como será que teria sido? Foi muito difícil, gente. Foi um primeiro ano desafiador, eu acho que é a palavra. Foi um primeiro ano muito desafiador por muitas questões. Não saber como lidar com as crianças das primeiras casas, não saber reagir a situações que eu precisava me impor mais, principalmente por conta do inglês, que a gente tá falando em outro idioma. Questões de alimentação, eu sofri tanto com relação à comida lá, porque até pra cozinhar, gente, eu ia na cozinha, pegar uma frigideira, e aí se o pai tava na cozinha, ele assim... Então, essa panela não é boa para fritar um ovo. E essa boca do fogão que você vai usar também não funciona. Por quê? Porque se você usar essa panela, o ovo, ele vai grudar na panela. E aí, nessa boca do fogão, o seu ovo vai queimar, vai explodir a casa. Então, assim, não use essa panela, não use essa boca do fogão. Se possível, não cozinhe. Se possível, não pegue o ovo que tá na geladeira, deixa a panela no lugar que tava, porque só eu sei usar as panelas daqui, só eu sei usar as bocas do fogão. Não use as panelas, não use as bocas do fogão. Não pegue o ovo da geladeira. Não coma. Era isso, era exatamente assim. Mas aí, eu cheguei no segundo ano, que eles cozinhavam pra mim. Eu acordava, ia arrumar as crianças e tudo mais pra ir pra escola. Eu descia, o meu café estava na xícara. A minha torrada já estava pronta. Eu só precisava passar a manteiga e comer. Janta, eu nunca nem fiz. Eles fizeram a minha ceia de Natal. Eles são judeus. E eles fizeram a minha ceia de Natal. Eles decoraram a casa, colocaram uma árvore de Natal, fizeram a janta do Natal com comida brasileira. A minha fofa, ela foi atrás de farofa. Ela comprou um pacote de farofa, porque ela sabe que eu gostava de comer farofa. O meu fofo, ele era chefe de cozinha. Antes eles moravam na Califórnia e ele era chefe de cozinha lá. Ele foi atrás da receita de bacalhau. Como se cozinhava o bacalhau brasileiro. Não era qualquer bacalhau. Ele foi atrás de uma receita de bacalhau brasileiro pra fazer pra mim de Natal. Eles me levaram pra assistir Aladdin na Broadway. O meu primeiro almoço de quando eu cheguei na casa foi no restaurante brasileiro. Na Brasa, inclusive. Quem mora na Pensilvânia é muito gostoso. Como será que teria sido o segundo ano se eu tivesse voltado pra casa? Eu acho que esse vídeo não é só importante pra mim, né, por estar voltando aí pro YouTube, que era uma coisa que eu queria muito, mas também é para as futuras au pairs que estão passando por uma situação muito difícil, que estão pensando em desistir, que não sabem o que fazer, que estão perdidas. Meu conselho é, cara, não desiste, porque é muito difícil, é muito desafiador. Mas não vou dizer também que nessa minha última família foi fácil, porque não foi. Tive desafios lá também, mas que nem se comparavam ao que eu vivi no primeiro ano. Nossa, parece que eu tirei um peso de dentro de mim falando tudo isso. Esse foi um pouquinho do meu relato de intercâmbio. Lógico que tem as coisas boas que eu vivi, as viagens e tudo mais, que eu posso trazer num próximo vídeo. Mas essa foi uma parte que eu acho que eu precisava muito vir aqui trazer pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que a minha experiência tenha trazido um pouquinho de conforto pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos que virão. Eu vou deixar o meu arroba aqui, me segue no Instagram e TikTok, que eu tô no TikTok principalmente, postando uns videozinhos sobre fotografia para iniciantes. Então, se você tem o sonho aí de se tornar um fotógrafo, uma fotógrafa, me segue no TikTok e no Instagram para ver meus posts e os meus videozinhos sobre fotografia. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo, até o próximo vídeo.